Ok. Então, vamos dar início ao nosso webinar. Já lá se foram alguns minutos. Desde já gostaríamos de pedir imensas desculpas pelo tempo que consumimos já antes de começar. Gostaríamos de desejar boas-vindas a todos para o nosso webinar. E esta é a segunda edição do Cyber Security Meeting, que é o nosso webinar. Já lá se vai há algum tempo, desde a primeira edição. Queremos agora voltar com mais regularidade. E hoje, mais uma vez, voltamos com temas muito importantes, temas de bastante relevância no mercado de cibersegurança. Hoje temos 3 convidados diferentes dos anteriores, temos 2 senhoras e um senhor, pessoas de rostos bastante conhecidos e com alguma experiência no mercado. Temos a Ana Julante, que vai falar de um tema importante que tem a ver com talentos de cibersegurança. Vamos ouvir também a Rosa Miango, que vai falar da importância do backup. E, por último, vamos ouvir Erson Alexandrino, que vai falar sobre um tema que não é ainda muito falado no nosso mercado, que é os programas de bug bounty. Temos 3 temas, 3 oradores muito importantes, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Cybersecurity Summit. E para começar já, vamos convidar a Ana, assim, uma breve apresentação. Ela mesma depois vai se apresentar mais completo. A Ana já é um rosto bastante conhecido no nosso mercado, muito interventiva nas redes sociais, apresentando vários temas, portanto, é um custo que dispensa apresentação, e ela vai falar sobre a estratégia para lidar com escassez. Talvez você seja um gestor de IT ou gestor de segurança e tenta procurar formar uma equipa. Então, aqui vão algumas dicas, algumas estratégias de como conseguir caçar talentos ou mesmo formar talentos na área de cibersegurança. Então, Ana, por favor, pode fazer a sua apresentação e apresente-se também assim, e tem aí uns 15 minutos para abordar esta estratégia para caçar ou pela escassez de talentos que há no mercado de cibersegurança. Ana? Pessoal, conseguem me ouvir? Eu estou a ouvir um Consigo, silêncio. sim. Ok, Consigo me ouvir. a Rosa consegue me ouvir. Então, Ana? Ok. Alô? Sim, Ana, por favor, estamos a ouvi-la. Estão a ouvir-me? Eu estou... Ok, prontos. Parece que já estou... Já pode passar a sua apresentação para o seu tema, pode fazer a sua breve apresentação de si mesma e depois introdução do tema. Perfeito. Olá a todos, boa tarde. Chamo-me Ana Julante Constantino, sou profissional de segurança cibernética, fundadora da Condama, empresa de prestação de serviços na área de segurança cibernética. Atuamos bastante na área de estratégia de segurança e na área de formação e capacitação. Pronto, hoje eu estou aqui com vocês para falar de um tema bastante pertinente nesta área que é segurança cibernética, que é a questão da escassez de profissionais de segurança cibernética, não só em Angola, mas a nível global. Então, hoje nós vamos estar aqui a abordar um bocadinho sobre aquelas que podem ser algumas estratégias para lidar com esse cenário que afeta um pouco por todas as indústrias e por todo tipo de tamanho de empresas que queiram lidar com questões de segurança e questões de contratação de profissionais de segurança. Avançamos? Então, antes de começarmos a abordar essas tais estratégias para lidar com o problema de escassez, precisamos primeiro de entender que existem alguns problemas que nós precisamos de resolver na questão de segurança cibernética e no próprio assunto em foco, que é a escassez de profissionais de segurança. Vamos aqui ver algumas questões que afetam o horizonte de segurança um pouco por todo o mercado, um pouco por todo o mundo. E são questões que nós precisamos primeiro de perceber para depois entendermos aquelas que podem ser mais eficientes para lidar com essas questões. Então,
em termos daquilo que são alguns problemas que afetam as empresas a lidar no mercado, empresas que queiram, de alguma forma, melhorar a qualidade da sua segurança cibernética, está aqui uma lista de coisas que precisamos de olhar. Primeiro, precisamos de compreender que os avanços tecnológicos e toda a expansão da internet, com tudo de bom que nos tem trazido, também tem trazido alguns desafios, nomeadamente a maior exposição que as organizações têm tido a ataques, a incidentes cibernéticos de vários tipos. O fato de os ataques cibernéticos se tornarem agora cada vez mais frequentes e cada vez mais complexos e destrutivos. Olhamos também para a questão de, por causa desse tipo de situações, as mais variadas indústrias estarem a se tornar também cada vez mais estritas com as regras a nível de proteção de dados e não só, para salvaguardar os direitos dos usuários. No entanto, o que é que isso se reflete para as empresas que queiram melhorar a qualidade da sua segurança cibernética? Reflete-se em um maior desafio naquilo que é a concretização dessa melhoria na qualidade de segurança cibernética. E para não, e como se não bastasse todos esses desafios que as empresas já têm de enfrentar, também têm de lidar com o fato de que há por todo o mundo, e repito, por todo o mundo, não é só em Angola, uma escassez de profissionais de segurança, ou seja, nós precisamos de profissionais de segurança para trabalhar naquilo que é o plano de segurança das demais organizações, mas ao mesmo tempo também temos de lidar com o fato de que temos um número muito reduzido desses profissionais para trabalharem nesses tais planos e na implementação desses planos. Então, como é que essas organizações vão então trabalhar na melhoria da qualidade de segurança cibernética, se ao mesmo tempo têm de lidar com a escassez dos profissionais que deviam estar a fazer esse trabalho? Esse é, se calhar, um dos principais problemas que nós vamos olhar aqui hoje, mas não está tudo perdido. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para, a curto, médio e longo prazo, lidarmos com esse problema. Mas calma, não vamos ainda chegar na solução. Vamos olhar também um pouco sobre como está esse horizonte de distribuição de profissionais de segurança cibernética e o que é que tem estado a acontecer ao longo dos anos em relação à demanda e oferta de profissionais nessa área, o que é que tem causado essa variação? Pronto, perceberemos isso e só depois avançaremos para dizer o que é que nós poderemos então fazer para termos alguma melhoria ou melhor lidarmos com esse tipo de desafio. Seguimos? Prontos. Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2021, mais ou menos, ou seja, quase 10 anos, mais ou menos 7 ou 8 anos, nesse período de tempo, o aumento no número de empregos não preenchidos nessa área de segurança cibernética teve, assim, uma elevação exponencial, um aumento de cerca de 350%. Isso é não sei quantas vezes mais, não é? E por que esse aumento aconteceu? Porque ao longo desses anos aconteceram várias coisas a nível do horizonte de segurança cibernética, a nível dos avanços tecnológicos, a nível da quantidade e qualidade de exposição que as pessoas e as organizações começaram a ter. Houve algumas alterações a nível da sofisticação e a nível também do número de incidentes que começou a acontecer, e por causa disso o número de organizações a se preocuparem com a questão de segurança e aumentou, não é? No entanto, não se tem profissionais de uma determinada área assim do dia para a noite, ou seja, essa demanda aumentou assim meio que num piscar de olhos, entre aspas,
e nós não tivemos, de certa forma, a mesma rapidez para pôr no mercado tudo aquilo que ele precisava a nível de profissionais de segurança cibernética. Para ter uma ideia, esse ramo de segurança cibernética, como tal, tem estado a ser mais explorado só nos últimos, vamos dizer, 10 anos mais ou menos. Antes disso, a segurança cibernética até já existia aí, né? Mas não era tão explorado como tem estado a ser nos últimos 10 anos, vamos dizer. E por essa razão, nós não temos ainda no mercado um número suficiente de profissionais para fazer face à demanda que temos na atualidade. Um outro aspecto que precisamos ter em consideração é o número, ou seja, dissemos que esse número, essa demanda de profissionais de segurança cibernética nesses últimos anos aumentou bastante. No entanto, nós não conseguimos responder à mesma altura, em um ano, 2 ou 3, conseguir colocar no mercado tudo aquilo que ele precisava. Então, o que acontece? Entre 2021, mais ou menos, em que se fez aquele último levantamento, até mais ou menos 2025, o estado o equilíbrio, vamos dizer, entre a oferta e a procura de profissionais de segurança cibernética vai continuar mais ou menos na mesma. Então, se você for um gestor, estiver à procura de profissionais de segurança cibernética e achar que está difícil, está complicado, eu lamento em dizer que esse cenário vai continuar por pelo menos mais uns 2, 3 anos. E por essa razão é que é necessário que as organizações e os próprios profissionais, as próprias pessoas que aspirem a entrar nessa área, compreendam isso e criem, de certa forma, alguma estratégia para lidar com esse cenário até que a própria sociedade, de forma geral, entre em equilíbrio. Avançamos. Ok. Ainda dentro disso, e por causa dessa questão do desequilíbrio entre a oferta e procura de profissionais de segurança cibernética, nós encontramos alguns desafios muito patentes. Um deles é a competição entre as empresas, ou seja, nós temos apenas uma mão cheia de profissionais de segurança que estão disponíveis na sociedade, em um determinado país, uma determinada cidade, e não mais do que isso. No entanto, temos muitas empresas, muitas organizações a serem pressionadas de todas as direções, inclusive a nível de compliance e tudo mais, para estarem alinhados com determinadas normas de proteção de dados, de segurança de informação e para o efeito precisam de profissionais de segurança cibernética. E o que é que acontece? Competição. As empresas começam a competir sobre quem vai levar os poucos profissionais que o mercado tem. Isso é, pronto, é o que a gente mais poderia esperar que aconteça em qualquer situação de mercado, né? Então, é isso. Há o que há de oferta, há o que há de demanda, e é meio que um salve-se quem puder, vai para quem oferece mais, vai para quem alicia mais, e as empresas começam então a competir para ver quem vai levar o pouco que há no mercado. Por outro lado, por causa dessa competição entre as empresas, escassez de profissionais, o que é que acontece com o custo de contratação para profissionais dessa área? Aumenta. E pronto, nos últimos anos só tem estado a aumentar cada vez mais e mais e mais e mais, e o motivo, se calhar, no mercado. E o que é que cada empresa faz? Eu não tenho, eu vou oferecer um pouco mais para ver se eu consigo aos poucos criar. E a empresa X também vai dizer, então eu vou oferecer um pouco mais que a empresa Z para ver se eu recebo aos poucos profissionais que há. E nesse ciclo de aumento salarial daqui para ali, nós causamos uma inflação nos salários ou no custo de contratação para esses profissionais. Pelo menos em teoria, né? Vamos falar um bocadinho mais sobre a prática daqui a pouco. Depois, há profissionais especialistas,
os profissionais especialistas são raros, é como eu disse. Esse ramo em si tem estado a ser profundamente explorado muito recentemente, não é? Então, encontrar profissionais assim com muitos anos de experiência e com experiência em várias áreas de segurança ou em um nicho específico de segurança é bastante raro. Em alguns casos, até de se contar nos dedos o número de profissionais que haja disponível em uma determinada localidade para atender a uma determinada situação. Uma outra dificuldade que há aí, e que é bastante tangível, é a dificuldade, em muitos casos, na percepção dos requisitos por parte do Departamento de RH ou de Capital Humano. O que é que acontece? Isso acontece de forma geral com muitas contratações técnicas e bastante específicas, mas para o caso de segurança cibernética, especialmente por ser um ramo ainda relativamente recente, comparativamente a outros que já existem há mais de 20, 30 anos, quando se vai fazer a contratação, em muitos casos, as pessoas que estão na linha de frente da contratação não percebem profundamente aquilo que os requisitos, não é, da contratação, ou que tipo de habilidades, qual é a relevância da certificação X versus Y e tudo mais. E o que é que acaba por acontecer às vezes? Então, já é difícil fazer a contratação, já é difícil encontrar as pessoas certas e ainda corre-se o risco de até se encontrar mais ou menos um ou outro profissional aqui ou aí, mas que não tem exatamente, que não cumpre exatamente com os requisitos para uma determinada área de segurança. E o que acaba acontecendo às vezes é pessoas certas em lugares errados ou maior dificuldade em contratação. É por essas razões também que muitos processos de contratação nessa área de segurança acabam por levar muito mais tempo que outros processos de contratação. Em alguns casos até levam muito mais do que 6 a 12 meses ou mais, não é? Outro problema que nós ainda precisamos de olhar, que é bastante comum, é a questão da baixa retenção de profissionais. E aqui nós voltamos para a questão da competição entre as empresas. Então, já dá tanto trabalho para contratar, leva mais de 3, 6 ou 12 meses para se conseguir um determinado profissional. Aí, quando a empresa finalmente consegue aquele profissional de segurança, dá um suspiro de alívio e diz, nós conseguimos a pessoa que nós precisávamos para cobrir esse determinado aspecto da organização e nos ajudar a avançar com essa área, mas aí depois o que é que acontece? 2, 3 ou 4 meses e esse profissional põe a carta e vai porque apareceu alguém que oferecesse mais ou alguma outra coisa assim, ou procura algum outro desafio no mercado. Isso também acontece. É bastante frustrante, e tem acontecido um pouco por todo lado. As empresas têm estado a lidar, as organizações têm estado a lidar com essa questão e todos esses aspectos que aqui mencionamos como desafios são questões que precisam de ser tratadas quando nós estamos a nos referir a esse desafio da escassez de profissionais de segurança no mercado. Avançamos? Certo. Então, para percebermos um pouco desses problemas, é necessário compreendermos o seguinte. Segundo algumas estatísticas de um relatório da ISACA, cerca de 51% dos profissionais de segurança experiencia alguma forma de estresse excessivo ou burnout, considerando que 65 ou cerca de 65% desses que diz experienciar esse nível de estresse, burnout extremo, diz que quase chegou ao ponto de abandonar o emprego por simplesmente não conseguir mais. E a razão para isso vocês já podem imaginar. Então, se há poucos profissionais no mercado e dentro das próprias organizações devem haver ainda poucos dentro de cada equipa, significa que os poucos que existam estão a ser sobrecarregados com as tarefas que tenham de fazer, especialmente a depender do nicho de segurança que estejam a trabalhar, olhando aqui um pouco mais para os profissionais das áreas operacionais de segurança. Essa questão do estresse e o burnout extremo
realmente acontece. Há casos até em que existe um único profissional de segurança e tem que atender a várias facetas de segurança da organização, porque não tem mais outro. Esse um profissional de segurança atende às questões de governança, atende às questões operacionais, atende a qualquer outra coisa que surgir. E finalmente chega uma altura que ele se sente tão estressado, tão esgotado, que pode até mesmo considerar simplesmente abandonar o emprego porque não aguenta mais, não é? Esse é um aspecto para se considerar a nível também da retenção de profissionais nessa área de segurança cibernética. Avançamos. Prontos. Depois é necessário considerar também o seguinte: segundo esse mesmo relatório da ISACA, cerca de 72% das empresas relata que o departamento de RH, como eu já tinha dito, às vezes não percebe muito bem os requisitos na hora da contratação, e aí volta para aquele assunto que eu já tinha explicado, que as contratações ou demoram muito, ou às vezes consegue-se a pessoa certa para o lugar errado, por causa dessa falha na percepção dos requisitos da contratação. Avançamos. Ok. Agora, a nível de necessidade, pronto, estamos a dizer que há aqui escassez de profissionais de segurança, que há escassez de algumas áreas de segurança em particular, mas exatamente o que é mais relevante? Não diria até mais relevante, mas existem algumas áreas ou alguns nichos, algumas habilidades, vamos dizer, em particular, que estão em maior escassez nos ramos de segurança. Vou pedir, por favor, que aumentem um bocadinho a resolução do slide. Obrigada. Então, provavelmente por isso vocês não esperavam, mas apesar de estarmos a falar de segurança cibernética, um ramo bastante prático, uma das habilidades em maior escassez nessa área são as habilidades de soft skills. Então, quando se vai contratar em segurança, encontra-se com muito mais facilidade pessoas que saibam coisas de redes e disso, daquilo, mas é muito mais difícil encontrar os profissionais que tenham tanto as habilidades dos hard skills ou a parte prática, como os soft skills, não é? As habilidades mais de interação, de comunicação e tudo mais, não é? Às vezes, e aqui falando mais para os engenheiros, né, que às vezes pensam que esses soft skills na nossa área não é importante. E aí o resultado disso é a estatística que nós conseguimos aqui ver, que essa é uma área, um tipo de habilidade em bastante escassez nesse ramo de segurança cibernética. Vocês vão se perguntar, mas por que nós precisamos assim tanto de soft skills nessa área de segurança cibernética? Simples. Nós temos vários nichos de segurança. Existem pessoas que se especializam mais para a área de governança, de segurança, que é mais estratégica. Há pessoas que se especializam mais para a área das auditorias, não sei quantos, ou profissionais que vão mais para áreas operacionais de segurança. No entanto, algumas áreas de segurança, nomeadamente as áreas de governanças e auditorias e tal, necessitam bastante de soft skill. Por quê? Porque envolve bastante negociação, bastante comunicação e tudo mais. E para essas áreas nós precisamos de profissionais que não só saibam ou tenham conhecimento e habilidades de segurança, mas que também tenham essas habilidades de soft skills para a função de segurança que vão desempenhar. Hoje em dia, temos bastante computação na nuvem, um pouco por tudo e por todas as organizações, temos um ou outro ou múltiplos serviços a funcionarem na nuvem. Então, as habilidades de computação na nuvem são outra que, em termos de habilidades para os profissionais de segurança cibernética que se tem estado a procurar, é outra que está em alta, não é? Há alguma escassez para esse tipo de profissionais. E depois aí vocês conseguem ver as três últimas
profissionais, os poucos que existam e os que ainda estão por vir. Avançamos. Então, agora sim, vamos olhar para algumas estratégias para lidar com esse problema, não é? Mostramos que o problema é o fato de existirem poucos profissionais, o fato dos poucos profissionais de estresse, burnout, que seja, e também porque, de uma forma geral, o mercado tem pouquíssimo a oferecer. Em termos de estratégia, o que é que nós vimos apresentar aqui? Apresentamos uma solução, entre aspas, de ataque triplo, em que olhamos para soluções que possam, ou questões que possam ajudar a curto, médio e longo prazo. E aqui nós olhamos para as questões de retenção de funcionários, daqueles poucos que já se têm, preparação daqueles que vêm e os que temos, e vou explicar isso com calma daqui a pouco, e a questão da resiliência, que realmente olha para, no futuro, continuarmos a funcionar na plenitude, sem algum problema. Avançamos. Para a questão da retenção, eu aqui vou passar muito rápido, mas nós olhamos aqui para algumas razões de topo que têm feito com que alguns profissionais de segurança cibernética façam que abandonam as suas próprias funções nas organizações em questão, não é? Algumas de topo envolvem questões como a própria, pronto, serem recrutados por outras empresas, ou seja, eu nem estou até a procurar emprego, mas de repente me aparece uma empresa e diz que vai me oferecer assim fundos imundos para se juntar àquela equipa. Existem muitos profissionais que abandonam os postos atuais por causa desse tipo de oferta e formas de estarem a ser aliciados por outras organizações. Existem casos em que esses profissionais abandonam por causa de questões que tenham a ver com insatisfação salarial e tudo mais, em outros casos por causa da qualidade né, do lifestyle no emprego atual, dentre outras coisas que podem ser consideradas. De uma forma geral, um leque bastante diverso de motivos pelos quais esses profissionais de segurança, que já são poucos, acabam por, de forma muito periódica, saltar de organização a organização à procura de melhores condições. E aqui o que é que nós sugerimos em relação a essa questão? Sugerimos que as empresas que pretendam ter maior retenção olhem com bastante atenção para os níveis de satisfação desses profissionais de segurança. São pouquíssimos no mercado, portanto, precisam ser tratados com alguma sensibilidade. Olhar para a questão salarial, olhar para a questão, para evitar que esses sejam com muita facilidade aliciados por outras organizações, olhar para o estilo de vida que os mesmos têm e a satisfação que têm com o local de trabalho, para melhorar a retenção desses profissionais nas suas organizações. Avançamos. Temos a questão de preparação. Muitas empresas aqui falham. O que é que acontece? Às vezes está-se tão preocupado em olhar para o que mais podemos ir buscar e aonde mais podemos ir buscar e nos esquecemos daquilo que temos dentro de portas. E o que temos dentro de portas, o que é que estou a falar? Estou a falar dos poucos profissionais que temos, quer sejam seniors ou júniores, puros profissionais ou pessoas aspirantes que estejam a fazer a transição para a área de segurança cibernética. Esses precisam não só de ser retidos ou né, que continuem na organização, mas precisam de um certo impulso para irem para o próximo nível por duas razões. Primeiro, para não se sentirem pressionados ou motivados a abandonar a organização. Segundo, porque esses próprios podem ser, dentro de X tempo, os profissionais de segurança que a organização tanto precisa. E o que é que nós aconselhamos aqui?
invista na sua equipa de segurança, a que já exista, continue a investir neles a nível de certificações, a nível de formações de segurança para aprofundarem nas suas devidas áreas. Por quê? Porque é muito mais provável que esses permaneçam consigo do que você venha a contratar outros para permanecer. Depois, olhar com bastante atenção para aquelas habilidades que já se tem a nível da equipa de TI. Nós temos ali um recurso bastante importante que podemos utilizar, que são os profissionais de TI, que já têm as habilidades genéricas de TI e que podem, com alguma facilidade, fazer a transição para a área de segurança, em particular aqueles que trabalham na área de redes e outras coisas que podem com alguma facilidade fazer a transição para a área de segurança operacional ou outras. Depois, certificar-se que os programas de formação estejam alinhados com as necessidades da organização, porque há até organizações que investem bastante em segurança, investem bastante na formação dos seus profissionais, no entanto, não fazem esse investimento alinhados com aquilo que a organização precisa no momento. E por último, mas não menos importante, investir em programas de mentoria e intercâmbio. Porque o que é que acontece? Nós já vimos que é um fato que os profissionais de segurança estão aliciados a saltarem de organização em organização por causa daquela coisa da competição entre as empresas. Então, certifique-se que se você em algum momento vai perder algum profissional de segurança para uma determinada organização, que então, pelo menos, este profissional vá garantir a passagem de conhecimento para outros antes de se ausentar, ou que tenha uma equipa bastante robusta e diversa a nível da experiência, passagem de conhecimento dentro da equipa. Avançamos. Prontos. Por fim, olhamos para a resiliência. E aqui nós estamos a olhar para um futuro mais distante, digamos assim, onde nós vamos olhar para as questões para o trabalho que se pode fazer com as organizações de ensino, a nível das formações de segurança, e a nível de parcerias com outras formações, com outras instituições de ensino, para melhorar o trabalho que se pode fazer a nível da construção de futuros quadros a nível de segurança cibernética, não é? Para essas organizações também nós aconselhamos a automatização de processos operacionais para se certificarem que não estejam completamente dependentes dos quadros de segurança, para que os seus processos de segurança estejam funcionais. Okay. Muito Obrigada. bem, Ana. E também vamos aproveitar a oportunidade para avançar por causa do tempo, né? As outras questões pode aproveitar a abordar durante a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado mesmo, nosso tempo já está indo mesmo, tempo conseguido. Claro, esse tema é muito importante e pertinente. Entretanto, vamos avançar para a fase de perguntas e respostas para podermos fazer uma boa gestão e distribuição do nosso tempo. Pessoal, então, podem colocar as vossas questões, os que estiverem nos acompanhar a partir do YouTube, do Facebook, do LinkedIn ou outra rede social. Sejam à vontade, nós já vimos algumas questões aqui. Então, pessoal, podem colocar as vossas questões. Eu já vi uma pergunta que talvez a Ana queira responder. Alguém disse, mas o problema é a escassez mesmo de talento ou as empresas que não têm uma estratégia para os caçar corretamente? Esta é uma pergunta que eu capturei daqui, que foi feita pelo Nerdoca IT, aqui a partir do LinkedIn. Ana, gostaria de tocar um pouco nesta pergunta? Perdão, eu ia falar. O seu microfone, Ana, por favor. Ok. A questão é a escassez de profissionais ou as empresas é que não estão a encontrar? Eu diria as duas coisas, mas há realmente escassez de profissionais. Mas eu disse as duas porque, deixa-me explicar aqui com calma.
nós temos sim escassez de profissionais, isso é indiscutível, não é? Até porque nós vimos aí as estatísticas, são mais de 3 milhões de posições em média, né, de segurança cibernética disponíveis que não estão a ser preenchidas em todo o mundo, né? Isso é o que está contabilizado, não estamos nem estamos a contar aquilo que nem sequer foi contabilizado. Então, são muitíssimos postos que poderiam estar a ser preenchidos por profissionais de segurança que não estão. Existe o fato das empresas não estarem a procurar em condições ou não saberem onde procurar? Talvez sim, a depender de como essas organizações façam os seus processos de recrutamento, pode ser que exista algum problema aí, mas o principal deles é o fato de não existirem mesmo profissionais suficientes, né? Por mais que às vezes as empresas lutem e façam um processo de recrutamento bastante diverso, em bastantes plataformas, abrangindo bastantes níveis, mas mesmo assim nós temos esse problema por causa da escassez de profissionais. Obrigado, Ana. Então, fica aí a questão, né? É um pouco dos dois. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu não sei se temos mais alguma questão. Se tiver, depois, lá mais para o final, podemos depois. As pessoas podem colocar as suas perguntas e direcionadas para cada um dos nossos projetores aqui. Portanto, por causa do nosso tempo, nós vamos avançar. Vamos agora ouvir um tema que tem a ver já para a parte operacional, que vai ser abordado pela Rosa Miango. A Rosa vai falar de algo muito importante que tem a ver com a segurança, porque hoje em dia nós sabemos que qualquer um pode ser atacado. Será que há resiliência? E uma das formas de demonstrar resiliência é por ter um bom sistema de backup. Então, a Rosa vai abordar um pouco isto, a importância de termos os backups operacionais. Rosa, é contigo. Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos. Rosa Miango é o meu nome. Estou aqui para... Já agora sou engenheira informática, especialista em backups. Estou aqui para abordar com vocês sobre um tema de extrema importância, que é a importância do backup e disaster recovery. Seguimos. Pois é, não podemos falar aqui sobre backups sem elucidar um pouquinho sobre o que de fato é segurança de informação, porque o backup é uma das peças fundamentais dentro da segurança de informação. Então, o que é segurança de informação? Segurança de informação trata-se da proteção de dados de propriedade das organizações contra ameaças diversas. O objetivo principal é mitigar os riscos e garantir a continuidade das organizações. Então, neste caso, a informação é um dado que tem grande valor para a empresa e a segurança é a percepção de proteção contra ameaças diversas e incertezas. Seguimos. Ok. Após elucidarmos sobre o que é a informação, nós começamos a segurança de informação, nós começamos aqui a entender o que são backups. Então, backups, como o próprio nome diz, nós conseguimos aqui perceber que backups do inglês, que significa uma cópia de segurança. Então, nos backups nós temos uma cópia de segurança dos nossos arquivos que podem ser acessadas em caso de situações de desastre. No caso, este backup ele deve ser feito de preferência numa origem diferente da cópia original. O backup ele possui duas características que lhes são primordiais, que é a prevenção e socorro. Tratando-se de segurança de informação, nós sabemos o quanto é importante a questão da prevenção. Então, nós seguimos aqui. Nós falamos de backups, sobre segurança de informação, sobre uma cópia de segurança, mas o que exatamente constitui uma informação e o que exatamente deve ou merece essa proteção dentro da empresa? Então, nós vamos aqui elucidar alguns pontos que devemos levar em conta quando nós vamos falar sobre backups. No caso, naquilo que consiste a informação dentro da organização, nós temos um ambiente físico que contém objetos como agendas, salas, arquivos, cofres
E na parte tecnológica, nós temos todo um sistema, temos todo um sistema de informação, temos os e-mails, temos os servidores, os computadores, e também nós temos a nossa parte humana, que temos os nossos funcionários, parceiros, secretárias, porteiros e por aí fora, todo esse ecossistema que envolve a organização. Então, contra que exatamente nós devemos proteger as nossas informações? É importante entender que vulnerabilidades não são apenas não existem apenas vulnerabilidades em termos tecnológicos. Nós também temos algumas vulnerabilidades que intervêm e que podem desestabilizar o ambiente empresarial e ameaçar a segurança de informação dentro da nossa empresa, que são aspectos físicos, como incêndios, inundações, curtos-circuitos, apagões. Existem inúmeras situações de características físicas que podem ameaçar a segurança de informação dentro da própria organização. E já na parte tecnológica nós temos vírus, temos bugs, né, que são alguns erros, temos defeitos técnicos e invasões na web. Nós também temos a componente humana. A componente humana, sim, infelizmente, a componente humana também constitui uma vulnerabilidade para a segurança de informação dentro das organizações. Então, na componente humana, nós temos as fraudes, as sabotagens, os erros humanos e os descuidos, os acidentes. Então, vamos aqui estabelecer uma relação para elucidarmos e entendermos bem aonde é que nós estamos em questões de backups, o que vamos proteger, como proteger, contra o quê, para entendermos assim a importância dos backups. Então, neste caso, nós temos aqui, vou citar aqui alguns exemplos, em termos de acidentes ou vulnerabilidades físicas. Nós temos aqui, imaginemos que uma coisa que pode ser considerada muito comum, vou aqui citar um exemplo em termos tecnológicos, né? Imaginamos que houve um bug, né? Uma máquina, um servidor que crashou, e esse servidor, curiosamente, é o servidor de faturação, onde tem a aplicação que faz a faturação dentro da empresa, e nesse momento estava a sair a introduzir os dados e esse servidor teve um crash naquele momento. Então, esse funcionário não consegue ou é impedido, né, de continuar a efetuar as suas faturações, a faturação ou de dar seguimento ao curso normal do seu trabalho, até que seja acudido essa situação. Mas tendo um backup, esta situação muda de cenário muito rapidamente. Mas nós vamos abordar mais sobre isso mais para frente. Nós também temos aqui a questão do incêndio. Neste momento, se houver um incêndio dentro, isso já no aspecto físico, dentro da tua empresa ou dentro da organização em que trabalhas, nós podemos concluir que tudo, imaginemos que tudo vai a cinzas, né? Vai queimar o data center, vai queimar tudo que temos em termos físicos e o negócio todo fica em chamas em termos físicos, posso assim dizer. Mas se tivermos o backup assim também, se tivermos um backup bem estruturado, uma estrutura de backup bem forte, nós podemos, mesmo ao meio ao caos, dar seguimento, dar continuidade ao negócio o mais breve possível. E tem ainda outras situações que têm a ver com fraudes, com outras questões, mas nós vamos abordar mais isso mais para frente. Então, nós aqui seguimos só para elucidar o que estamos a proteger e contra o quê. É necessário nós compreendermos o cenário atual. Feito uma análise daquilo que é importante ser protegido dentro da empresa, eu agora já sei que os meus arquivos dos meus funcionários são bens a proteger, os meus parceiros, as minhas finanças. Já sei exatamente aquilo que eu vou proteger e já sei que algumas ameaças podem ser físicas e tem alguns erros, tem vírus, tem os ransomwares, tem até mesmo os descuidos humanos que acontecem bastante. Então, qual é o cenário atual? Nós precisamos entender e ser sinceros e fazer
a seguinte pergunta: qual é o cenário atual da empresa em que eu estou hoje, em termos de segurança de informação? Eu trouxe aqui uma citação do artigo que saiu recentemente, há pouco mais de 6 dias, né, que foi um relatório da Checkpoint, a dizer que Angola registrou em média 1.974 ataques semanais, isso por organização, só no primeiro trimestre do ano de 2023. Vamos agora aqui focar para essa componente cibernética também, que é a que muito nos interessa aqui. Então, baseado naquilo que nós vimos aqui, o que deve ser protegido e quais são as vulnerabilidades, e tendo em conta essa estatística dessa vulnerabilidade, que hoje em dia posso dizer que é uma das maiores que nós enfrentamos em termos de segurança de informação, é essa componente da instabilidade que nós temos, da insegurança que nós temos dentro da própria rede, que é a internet. Então, qual é o cenário atual da empresa em que tu trabalhas hoje? Qual é o valor do negócio, por exemplo? Eu faria a seguinte pergunta: se chegassem até mim e me perguntassem, mas Rosa, por que é tão importante os backups e disaster recovery? Por que essas duas coisas que pouco se fala, pouco aparece ou pouco se conhece, são tão importantes assim? Eu faria a seguinte pergunta: quanto vale o teu negócio hoje? Quanto vale o teu negócio hoje? Rosa, o meu negócio vale, hipoteticamente, 12 bilhões de dólares. Pois é, eu te diria, o backup da tua empresa tem exatamente este mesmo valor. Porque se todas as informações que tu tens, desde contas a receber, contas a pagar, funcionários, contratos, contatos de clientes, se tu perderes tudo isso hoje, se acontecer um incidente, se fores invadido, ou se um ransomware entrar na rede, para quem não conhece, um ransomware é um tipo de ataque cibernético, né? Que tem a função de sequestrar os dados. Acredito que alguns de vocês já devem ter conhecimento. Vem aquela mensagem muito bonita: nós sequestramos os teus dados, você é impedido de entrar e tal, tem que pagar o resgate XYZ. Então, se os teus dados forem encriptados, eles forem todos roubados, forem todos defraudados, nesse caso, tu perdes tudo. Tu perdes o teu negócio. E se não tiver nenhum backup, os 12 bilhões de dólares foram a vida. Então, se você me perguntar qual é a importância dos backups, eu te digo, é a importância do valor que o teu negócio tem hoje. É quanto você lucra, é quanto você ganha, é quantas pessoas você emprega. O backup ele tem exatamente a mesma importância. Então, nós seguimos aqui. Estabelecendo aqui uma ligação direta entre duas coisas que sempre andam juntas, é o backup e disaster recovery. Falando de backup e disaster recovery, eu costumo dizer que é nada mais e nada menos do que a segurança e recuperação de informação em situações de desastre. Existem políticas e procedimentos que visam garantir a continuidade do negócio após um desastre. Sim, quando tu és submetido a um ataque de ransomware, a um incêndio, a uma enchente, qualquer erro humano, se alguém por descuido entrar na tua rede, um funcionário apagar um documento importante, deletar algo importante, até mesmo deletar uma máquina, né? Uma VPN, posso assim dizer, uma VM, né? Uma VM, não uma VPN, uma VM. Tem toda uma solução por trás disso. Então, que essa é a parte do disaster recovery, né? No caso. E existem alguns mitos se tratando de backup. Acredito sim que existem muitas empresas e muitas organizações que têm e já têm a prática e costumam a fazer backups.
mas é necessário saber fazer backups e entender o procedimento e como funcionam os backups. Eu estive aqui a elucidar que existem coisas que devem ser protegidas, informações que são extremamente valiosas, mas é extremamente importante saber fazer. Porque ter backups que não são utilizáveis não serve para nada. Então, eu vou aqui trazer alguns mitos quando se trata de backups, né? Mitos e não mitos, posso assim dizer, alguns mitos, né? Eu vou aqui dizer, quem tem um, não tem nenhum. Ou seja, se a tua empresa tem apenas um único backup da informação original a ser protegida, lamento dizer que isso não é um mito, é uma verdade, porque não tem backups. De que maneira não tem backups? Imaginemos que aconteceu, no caso, um ataque, vou aqui novamente falar do ransomware, nesse momento, por volta das 22 horas, estava aí a trabalhar, aconteceu um ataque de ransomware, no caso, eu vou aqui fazer uma análise, a empresa começa a operar às 7 da manhã e termina às 22 horas da manhã. Então, no caso, geralmente o backup é feito, né? Quando se termina a atividade da empresa, para as empresas que usam backup full, não vamos entrar aqui muito para dentro desse contexto, mas é só para contextualizar. 22 horas começa o backup. Então, está aí o sistema a trabalhar, entra um ransomware na rede e tu só tens um único backup que tu fazes às 22 horas num único dispositivo e que esse dispositivo está conectado naquele mesmo momento em que acontece o ataque. Então, é preciso entender essas questões. E também tem outras questões. Tu tens um único backup que está na mesma localização do arquivo original. Ou seja, tu tens um único backup que está no segundo andar e a sala operacional está no primeiro andar. Acontecendo o incêndio, tu perdes este backup também. É nesse sentido que eu digo, quem tem um backup não tem nenhum. E tem uma outra característica, é que tenho 2 backups e a minha empresa está 100% segura. Isto também não é uma verdade. Por quê? Quando se trata de backups, tem uma outra componente que vamos trazer aqui, que é a questão da replicação. O que se aconselha é que tenha-se pelo menos 3 cópias diferentes do mesmo arquivo ou do mesmo backup, dependendo da complexidade e do grau de importância destes ficheiros, em localizações diferentes. E fazer backups no mesmo lugar em que se encontra a cópia original dos arquivos é ok, é de boa. Já falamos aqui que não funciona dessa maneira. Então, quebrando aqui esses mitos, essa zona de conforto em que muitas pessoas têm estado, seja por falta de conhecimento ou não, né? Vamos seguir aqui para elucidar um bocadinho mais acerca do assunto. Seguimos. Ok. Falamos aqui sobre desastres, sobre a necessidade de proteger, sobre como proteger, sobre o que fazer ou não fazer sobre backups. É necessário compreender que, a parte de que backups é a cópia de segurança, mas esta cópia de segurança ela só é acessada quando acontece algum desastre, no caso. E nós temos, dentro dos backups, nós temos a componente de disaster recovery, que é a recuperação após o desastre. Então, nós temos aqui o que acontece após acontecer o desastre, né? No caso, nós temos os backups foram feitos, os backups foram realizados e supomos que nós temos backups feitos e backups realizados ou não realizados. No caso, vou trazer aqui as duas questões.
nós temos um cenário que existe após o desastre. Após um desastre, é importante nós entendermos que nós podemos perder totalmente os dados da nossa empresa ou perder parcialmente as informações que são críticas ao negócio. E nós também precisamos compreender que acontece quando se perde parcialmente ou totalmente, há uma paralisia total nos serviços da empresa. Rosa, eu gostaria de pedir um pouco de celeridade, por favor, por causa do nosso tempo que está a se ir embora. Obrigado. Ok. Está bem. Ok. Para evitar que tais coisas aconteçam, é necessário nós termos um plano de continuidade do negócio. Um plano de continuidade do negócio que inclua essa componente de backup de maneira sólida. Ou seja, aconteceu a situação de desastre, eu tenho o meu backup, eu defini, o mais importante para mim é a faturação, é um profile, são os arquivos dos meus funcionários, o arquivo do AD para poderem se logar, para poderem trabalhar normalmente. Eu criei todo o ambiente de backups, o backup foi feito, acontece a situação de desastre, automaticamente nós, em backups, nós temos aquele tempo que é aceitável de perda dentro de uma empresa. Imaginemos, dentro da minha empresa eu posso perder até 2 horas de informação, ou posso perder até 24 horas de informações. Falando de uma empresa que tem os backups, né? Uma empresa que faz os seus backups. Dentro desse plano de continuidade do negócio, que está diretamente ligado com a parte de disaster recovery, o que é que acontece? A empresa cai, perdeu todos os dados na rede, perdeu exatamente tudo que tinha. Através desse plano de desastre recovery, automaticamente, após algumas horas, sobe um novo servidor com todas as informações, com tudo que a empresa precisa, pelo menos para funcionar a parte operacional. Imagina que seja uma empresa que tem uma parte operacional muito forte de faturação, por exemplo. Sobre a faturação, a empresa continua a vender, a empresa continua a funcionar. Se tratando de uma empresa que, infelizmente, não tem backups, isso já não funciona. Essa empresa vai ter que passar por uma outra fase que é partir do absoluto zero, ou essa empresa vai pura e simplesmente deixar de existir. Seguimos. Falamos sobre o cenário de desastre, falamos sobre backups, sobre disaster recovery. Uma coisa que eu gostaria de contextualizar aqui, de extrema importância, é quando se trata de disaster recovery, de recuperar a informação que foi feita, o backup, quando se trata de recorrer a esta informação que foi feita no backup, nós precisamos ter a certeza que esta informação é fidedigna, essa informação está disponível, é uma informação usável. Então, existem boas práticas de backups, existem algumas práticas que nós devemos levar em conta quando vamos efetuar o nosso backup, para que essa parte de disaster recovery funcione de fato. No caso, nós devemos ter sempre um servidor reserva. Na nossa infraestrutura de backups, nós temos que ter sempre um servidor reserva, seja ele virtual ou físico, isso depende muito da organização para a organização. Ele deve estar de prontidão para receber o novo ambiente, né, que nós vamos subir após a situação de desastre. E um outro ponto de extrema importância é escolher os locais de armazenamento. Nós temos que, quando se trata de backups, nós fazemos backups, replicamos e, quando é necessário, vem a parte do desastre recovery. Então, nós precisamos determinar os locais onde nós vamos armazenar de maneira segura. Uma coisa que tenho feito muito quando trabalho com a parte de backups e disaster recovery com as empresas, o que é que eu faço? Quando se trata de armazenamento, geralmente, vou falar aqui do ambiente físico, eu prefiro, vou aqui exemplificar, vou guardar uma cópia do backup em fita
na Mayanga e vou guardar outra cópia do backup, isso em fita também num dispositivo físico no Zango, e eu vou ter uma cópia física também próximo de mim no escritório na Marginal, por exemplo. Isso para evitar que, se acontecer alguma catástrofe física ou mesmo até em termos cibernéticos, eu tenha réplicas em outros lugares para poder acessá-las. E, por último, mas não menos importante, testar os backups. É necessário que se teste os backups, eu digo que diariamente, de maneira aleatória, dependendo do fluxo do negócio, da quantidade de informação que a empresa tiver. Se não é possível testar diariamente os backups, pode testar uma vez por semana, mas é necessário testar, porque um backup danificado também não nos serve de nada. Então, nós seguimos aqui. Ok. Falamos de backup, falamos de como fazer, da importância que o backup tem, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês uma ferramenta que eu indico. O Vim é um software, né, é uma plataforma de backups. Agora, mundialmente, ela é a número 1. É mundialmente conhecida pelas suas soluções de backups, né, pela sua solução de backup e disaster recovery. Então, hoje em dia, existem várias ferramentas. Nós temos o Bacula, temos outras, mas o Vim, em termos de entrega de resultados em situações de desastre, ela tem sido a mais eficaz. Então, para todos os aspectos que nós tratamos aqui de backups e disaster recovery, o Vim, ela atende e tem atendido todo o mercado com bastante qualidade e é comprovado. A internet está cheia de casos, de relatos. Eu mesma já presenciei situações em que o Vim super atendeu a todas as questões. Então, nós contextualizando tudo aqui, se formos falar da importância do backup, qual é a importância que o backup tem, eu diria que o backup já mesmo para tem... finalizar, engenheira Ok. Rosa, mesmo a finalizar, por favor. Sim, mesmo a Temos finalizar. muitas questões à espera. Ok. Mesmo a finalizar. Então, eu diria que o backup tem exatamente a mesma importância que o teu negócio tem, ou a tua organização tem. Muito obrigada. Muito obrigado a nós mesmos. Eu também retive muito esse ponto, né? O seu backup vale o quanto vale o seu negócio. Esta é uma boa afirmação. Agora, nós temos aqui muitas perguntas, temos aqui dezenas de perguntas, temos a agradecer muito a Rosa. Pessoal, eu gostaria de sugerir aqui uma dinâmica para acelerarmos. Vamos agora passar para o próximo orador e depois, a quem também vamos pedir brevidade, infelizmente, por causa do tempo mesmo. E depois passamos somente às questões, ok? Pode ser assim, pessoal. Só para fazermos uma boa gestão do nosso tempo, vamos passar agora para o próximo orador, que vai falar de um tema muito importante, um tema que eu gosto muito também. Não é ainda uma prática comum no nosso mercado, mas dada a sua importância, trouxemos esse tema aqui. Vai falar sobre o impacto do programa de bug bounty. Vai falar Erson Alexandrino, ele mesmo vai se apresentar. E depois, para quem ainda não sabe o que é este programa de bug bounty, por favor, prestem muita atenção, que é algo bastante interessante. Erson, por favor, se nos pudesses apresentar o seu tema em 15 minutos ou menos, agradecíamos para termos tempo suficiente para abordar as questões. Ok, boa tarde mais uma vez, Alberto. Boa tarde à audiência que está aí. Pronto, eu sou o Erson Alexandrino, sou um pentester e sou ex-bug hunter também. Atualmente estou a trabalhar como analista de investigação em fraude digital, incident response, não é? Pronto, e vim para falar sobre o tema de bug bounty. Pronto, já vou começar a explicar um bocado de como é que foi a minha trajetória, não é? A minha inspiração no mundo do hacking começou em 2022. Eu assisti um filme, não é? Hackers, acho que muita gente que está ligada às tecnologias de informação assistiu esse filme. A Angelina Jolie participa nesse filme e acredito que muita gente assistiu esse filme, estava nos cinemas e foi um grande filme. E conheci também a história de Kevin Mitnick, que é uma grande inspiração para mim no mundo do hacking. E li muitos livros sobre hacking,
principalmente os livros que foram escritos por Kevin Mitnick, Uma Arte da Decepção, Ghost and the Wire e tantos outros livros aí que existem no mercado. Na época, quando comecei a fazer hacking, não entendia muito sobre programação, não tinha assim uma grande noção sobre a programação, as diferentes linguagens de programação que existiam e o mundo da tecnologia, como anda muito rápido, era um bocado difícil acompanhar e ter as responsabilidades que temos aqui a nível do país, né? Que é o trabalho, que é estudar e por aí fora. Mas mesmo assim, nos tempos livres eu conseguia estudar, ler um bocado sobre hacking. Pronto, li as histórias dos grandes hackers que existem no mundo, não é? E em mais ou menos 2016 eu me deparei com uma notícia sobre um programa chamado Bugcrowd, que permite hackers ou pessoas que têm alguma noção. Na verdade, tu não precisas de ter grande experiência a nível de hacking para ser um bug hunter. Precisas é de ter algum conhecimento de informática, não é? Nesse caso, eu trabalhei muito tempo como System Administrator, trabalhei um bocadinho em redes, trabalhei um bocadinho em programação e isso me ajudou muito a poder entender como é que os programas de bug bounty funcionavam. E foi ali onde eu comecei, mais ou menos em 2016, a ler um bocado mais sobre os programas de bug bounty. Esses programas eu me inscrevi no Bugcrowd, não é? Acredito que eu tenho aqui o slide que fala sobre o Bugcrowd, ou que possa, não sei se o Alberto pode. Pois, eu me inscrevi no Bugcrowd, quem quiser, tem aí o link. Inscrevi-me no Bugcrowd, mas o Bugcrowd é, é um local onde muitas empresas que têm soluções para apresentar no mercado, não é? Como Facebook, Twitter, Okta, Alien Vault, as grandes empresas normalmente colocam os seus programas, não é? Para serem testados por hackers ou por especialistas de segurança de informação e corrigir certos bugs que na concepção dos programas não foram encontrados, porque esses programas normalmente, antes de irem para o ar, passam na mão de vários especialistas a nível da própria organização e muitas das vezes também convidam especialistas ou pessoas particulares que têm alguma experiência sobre hacking, não é? Não está ligado a alguma empresa ou fez algum curso ou tem algum certificado, mas que tem alguma experiência de como encontrar vulnerabilidades e está inscrito no programa de background e fazer o teste nesses programas que diferentes empresas publicam nestas plataformas. Então me inscrevi no background, fui fazendo vários testes no background, vários testes, e num princípio, isso em 2016 eu não entendia praticamente nada. Eu olhava para os programas e dizia, ok, eu tenho que experimentar. Então fui lendo várias matérias, fui seguindo alguns especialistas, não é? Que já faziam os programas de bug bounty, não é? Que estes programas de bug bounty já existem desde 95. A Netscape foi a primeira empresa a criar um programa de bug bounty. Então, desde 95 esses programas de bug bounty, o programa de bug bounty da Netscape já existe. E só em 2011 é que a Bugcrowd, acredito também a HackerOne e as outras empresas foram aparecendo. No Bugcrowd eu fui fazendo testes, li muitos livros, como o Web Hacking, é um livro que me ajudou muito, Web Hacking 101, ajudou-me muito a entender como é que as vulnerabilidades a nível do web, né, eram expostas e como é que podiam ser exploradas. Então li muito este livro, que é de Peter Jorosky, mas mesmo autor. Eu também li o livro de Bug Bounty, Reward Bug Bounty. Também é um livro muito interessante e eu sugiro que as pessoas que estão interessadas em seguir Bug Bounty também leiam este livro. E outros livros que eu li, como os livros de
de, de- do, 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 do autor Tobias Klein, que é o livro Bug Hunter's Diary, que é um livro também muito interessante que ajuda também a entender as vulnerabilidades que existem a nível do web, não é? Porque a maior parte das aplicações que tu encontras nos programas de bug bounty são ou web ou são aplicações mobiles, não é? Então, nestes livros tu aprendes um montão de coisas sobre vulnerabilidades e sobre bugs, não é? Depois, em 2019, eu descobri uma notícia sobre um jovem chamado Santiago Lopes, que conseguiu faturar $1 milhão só em programas de bug bounty. E na época eu estava um bocado perdido a nível de trabalho, não é? Eu já tinha uma vasta experiência sobre hacking, mas estava um bocado perdido e olhei para a notícia e já conheci o programa e comecei a pensar, se calhar eu consigo ganhar algum dinheiro fazendo bug hunting, não é? Mas para fazer o bug bounty não pode ser a pessoa não pode querer fazer todo tipo de programa. A pessoa tem que se especializar e escolher um programa que, por exemplo, tem uma vulnerabilidade que está no escopo, não é? Porque nos programas de bug bounty, quando a pessoa entra, encontra várias empresas e listas de várias empresas a exporem programas para serem feitos, né, a nível de hunt bugs. E ao escolher os programas para fazer o hunting dos bugs, a pessoa tem que saber que tipo de vulnerabilidades é que quer explorar. Ou quais são os escopos. Ou, por exemplo, existe o escopo que é só web, existe aqueles escopos que são uma linha de código que a pessoa vai pegar e vai analisar e vai dizer, olha, esse parâmetro, esta variável pode ser explorada com algum exploit, não é? Ou algum que a pessoa desenvolve, não é? No momento e dá abertura, por exemplo, para um remote code execution ou para um SQL injection, né? Então, a pessoa tem que saber que tipo de vulnerabilidades é que quer explorar e tem que se focar nessas vulnerabilidades. O meu conselho para as pessoas que querem entrar para os programas de bug bounty, né, é procurar um bug específico, por exemplo, em cross-site script, que é o XSS, né? E dentro do XSS existem os XSS stored, que são os que ficam dentro do servidor quando a pessoa encontra. Existem os reflected, que só aparecem se a pessoa, por exemplo, executar o código em JavaScript na própria web. E também existem os DOM-based, que são aqueles que a pessoa manipula o DOM do web browser para apresentar ou para fazer com que uma página se comporta, por exemplo, da forma que a pessoa quer quando o usuário estiver a interagir com a página. Né? Pronto, então, nesta senda eu vou dizer que para o que é necessário para ser um bom bounty, né? Ou um bom caçador de bugs. Para se tornar um bom caçador, a pessoa não é necessariamente ser um especialista em programação ou ser um expert em programação. Precisa de entender como funcionam os softwares, não é? O desenvolvimento de softwares também, se a pessoa conseguir perceber como é que se desenvolve um software, é um plus. Ter algumas noções básicas de segurança. E em segundo lugar, também precisa de conhecer ferramentas, não é? Eu tenho as minhas ferramentas favoritas, que são o Nmap, o Barp Suite, que eu uso constantemente quando estou a fazer alguns testes de vulnerabilidades ou quando estou a fazer algum teste, um pen test, né? Nesse caso. Tenho o Metasploit, também é uma boa ferramenta para quem quer explorar vulnerabilidades ou procurar por bugs. E se a pessoa for um bom programador, eu aconselho a usar o Oli Debug. Se for um bom programador e fazer análise estática de código, não é? Eu normalmente faço mais análise dinâmica. Às vezes é necessário fazer estática, uso um bocado
da análise estática para poder encontrar aquelas vulnerabilidades mais profundas ou mais importantes para as organizações. O terceiro ponto que eu sugiro às pessoas que queiram começar a fazer bug bounty é participar mais nos fóruns e entrar para as comunidades, não é? As comunidades de informação, tecnologia de informação. Eu uso muito o Twitter, sigo muita gente dentro do Twitter, como Jason Hadix, Kevin Mitnick, como eu disse, eu sou muito fã do Kevin Mitnick. Sigo o Adam Langley, que é um grande ator também do livro, né? Uma pessoa que escreve livros muito interessantes. Sigo também as notícias a nível de hacking, não é? Relatórios que existem que já foram feitos sobre as vulnerabilidades que foram encontradas a nível dos programas de bug bounty, como HackerOne, ou Bugcrowd, ou Integrity, ou Synack, não é? Sigo também essas notícias para ver como é que essas pessoas conseguiram encontrar um certo tipo de vulnerabilidade que eu estou interessado. O quarto ponto, fazer muitos cursos. Atualmente, para a pessoa ser experiente em hacking ou bug hunting, não necessariamente precisa de fazer a universidade porque a universidade, na verdade, dá apenas bases para poderes seguir o caminho para se tornar um bom bug bounty ou um especialista de cibersegurança, não é? Mas é fazer muitos cursos. Hoje em dia tu consegues encontrar cursos online no YouTube. Se fizer uma pesquisa na Google, vai encontrar diversos EPUBs ou PDFs ali disponíveis com livros, não é? Que eu vou daqui a pouco também mostrar nos slides que eu tenho aí. Também fazer muitos CTFs que ajuda. CTFs eu digo que é Cache the Flag, são os programas que existem aí. Eu daqui a pouco vou mostrar também alguns nos slides que eu tenho aí, que são páginas que estão disponíveis de graça para quem quiser testar ou praticar os seus skills a nível de hacking, né? Ou bug hunting. E não se paga nada, é tudo de graça. Fazer muitos cursos, fazer treinamentos, praticar muito, não é? Uma pessoa que quer seguir o percurso de bug hunter ou caçador de bugs precisa de fazer diversos cursos, precisa de especificar as vulnerabilidades, né? Saber fazer relatórios muito específicos para poder ganhar alguma coisa ou ganhar reps. Os reps nós ganhamos a nível de programas de bug bounty. Por exemplo, se a pessoa consegue encontrar um bug dentro de um programa que está listado dentro dos programas de bug bounty, pode receber alguma prenda, como um chapéu ou uma camisa do programa. Vamos dizer, por exemplo, o Facebook vai receber um chapéu, por exemplo, do Facebook, ou uma camisa do Facebook como agradecimento do bug que encontrou, e depois acompanha também a resolução do bug que foi encontrado. A vulnerabilidade que encontrou for uma vulnerabilidade muito importante ou que afeta a organização muito, esta vulnerabilidade pode ser remunerada. Há programas que pagam de entre $50 a $100.000 ou muito mais. Como eu estava a dizer anteriormente, o menino Santiago Lopes, de 17 anos, se bem me lembro, 17 ou 16, que encontrou vulnerabilidades a nível dos programas que ele estava inscrito nos Bugcrowds e nas HackerOne, conseguiu faturar $1 milhão só a encontrar bugs. Quer dizer, a pessoa pode largar o emprego em que está e seguir uma carreira de bug hunting e faturar. A pessoa pode escolher quando quer sair de férias, quando quer viajar para fora e por aí fora. Então, se conseguir entrar dentro de um programa, escolher um bom bug ou uma vulnerabilidade que a pessoa entende, consegue explorar e com o tempo ganhar mais experiência sobre essas vulnerabilidades ou sobre essa vulnerabilidade, eu aconselho a focar-se apenas nessa vulnerabilidade e fazer vários programas que têm no escopo este tipo de vulnerabilidade.
O quinto é praticar, não é? É fundamental para um bom caçador de bug. É necessário testar vários softwares, utilizar vários softwares. Existe uma coisa chamada race condition. Race conditions é a forma com que os programas funcionam, não é? Os programas, quando abrem, eles abrem, para cada funcionalidade, eles abrem um processo que corre no background. Vamos dizer, por exemplo, SV host. Há programas que pegam no processo SV host para fazer uma determinada tarefa. Se, ao pegar o processo SV host, que existe dentro de um computador, ele fazer vários pedidos para utilizar esse recurso que existe dentro do computador, ou um outro programa pedir ao mesmo tempo este mesmo recurso, ele vai entrar em bug, se calhar vai colar ou vai apresentar um resultado diferente daquilo que é o normal da sua programação. Então, se a pessoa explorar, utilizar os programas, não é? Receber um escopo a nível de um programa de bug bounty, receber um escopo, escolher um escopo, nesse caso, desculpa, escolher um escopo e pegar, começar a utilizar esse programa e ver quais são as zonas que pode explorar, não é? Isso já ajuda muito a encontrar vulnerabilidades. Eu acredito que é muito bom. Se olharem para o OWASP, no OWASP Top 10 das vulnerabilidades que existem a nível do web, vão poder também saber que tipo de vulnerabilidades existem a nível da web applications ou web page, né? E começar a explorar estas vulnerabilidades do top 10 que existem, começar a explorar uma por uma, não é? Nos programas que existem. Eu vou mostrar aqui alguns, eu não sei, Alberto, se pode, algumas aplicações web vulneráveis que existem aí, estão na web. Esta eu já utilizei, é muito educativa para quem quer aprender sobre vulnerabilidades. E esta segue o OWASP Web Top 10 de vulnerabilidades. Esta é a BWeb. E depois temos aqui o DVWA, que também é uma que segue também o top 10 das vulnerabilidades, né? Depois temos aqui também o WebGoat, também é uma que segue o top 10. Então, se as pessoas conseguirem explorar as vulnerabilidades aqui e depois testar estas vulnerabilidades nos programas de bug bounty, é um plus. E se tornarem expert nestas vulnerabilidades que estão aqui expostas nestes programas de testes, se tornaram expert, é um plus para a pessoa e pronto, a pessoa vai ganhando rewards e vai sendo reconhecido a nível internacional, não é? Os reps que a pessoa vai ganhando dentro do programa, aquilo conta para ser chamado, por exemplo, para programas privados ou mesmo ganhar dinheiro. Lembrando que a atividade também de bug hunt deve ser realizada de forma ética, não é? Ou seja, não deve invadir sistemas para causar danos a terceiros, porque o objetivo destes programas de bug bounties é identificar e reportar vulnerabilidades para que as empresas possam corrigir e garantir a segurança dos dados dos sistemas que eles estão a expor na internet. Não é? Se a pessoa tiver dentro de um programa e existe um escopo, normalmente esse escopo está ligado a um domínio ou um subdomínio, a pessoa não pode sair do escopo que foi apresentado. Existem várias regras, acredito que depois desta sessão algumas pessoas vão poder visitar as páginas que existem aí, como o Bugcrowd, HackerOne. Existem regras bem específicas dentro dos programas que não permitem pessoas que saiam fora do escopo. Toda aquela pessoa que sai fora do escopo de bug hunting é excluída dos programas de bug hunting e normalmente há pessoas que são excluídas de vez por estarem a mexer com informações que não foram permitidos mexer. Danificaram alguns sistemas ou roubaram informações que não estão dentro do escopo daquilo que foram solicitados para testar. Pronto. Deixa-me só ver aqui. Pronto, já falei das ferramentas, já falei dos programas. Era tudo que eu queria expor aqui. Se houver alguma questão sobre aquilo tudo que foi exposto aqui,
eu vou esperar para poder responder às perguntas que vão me ser endereçadas. Muito obrigado a todos pela atenção e boa continuação. Muito obrigado, Edson. Foi bastante telegráfico, foi excelente mesmo. Temos aqui muitas questões e é interessante, esta apresentação é interessante porque é algo que me interessa, eu gosto muito de acompanhar esta questão. Então, está bem, né? Para aqueles que conhecem poucos, então, abreviadamente, o que é? É um programa em que as grandes empresas têm suas aplicações, colocam à disposição a plataformas devidamente autorizadas e pesquisadores de segurança ou bug hunters podem se inscrever e a partir dali podem usar os seus skills para poderem encontrar falhas, reportar de modo ético e receberem recompensa. E muito obrigado mesmo ao Erson por ter partilhado a sua experiência e também mostrar o caminho para se tornar um profissional nessa área. Então, como vimos, nós aqui falamos da necessidade de profissionais, como a Ana abordou no seu tema. A Rosa falou de uma coisa específica que é para as empresas, como podem preparar-se para se recuperarem de um desastre, seja ele cibernético ou de catástrofe natural. E agora vimos aqui o Erson que mostrou como se tornar um profissional sem cometer crime e receber recompensas. É muito interessante. Agora vamos então passar para as questões e vamos direcionar as questões aos nossos oradores. Vamos pegar aqui o Jairo Fernandes colocou, eu gostava só que voltassem a colocar, ele perguntou: até me sinto motivado a ser bug hunter. Gostaria da apresentação. Bom, este aqui é apenas um contributo que ele deu, seu agradecimento, é excelente. Temos outras questões, deixa eu ver se eu pego também algumas enquanto o Jackson vai puxando as questões. O Ndawendwa, vou pegar agora do Jairo, já está aqui disponível. A Rosa se formou aonde? E como chegou a profissional especialista em backup? Sou estudante de engenharia de informática, essa é a questão para a Rosa. Onde se formou e como chegou a ser especialista em backups? Rosa, podes responder a esta questão? É para si. Pergunta do Jairo. Pois é uma questão bastante pertinente. É comum as pessoas perguntarem aonde é que eu me formei, porque Angola, né, no caso, eu me formei em Angola mesmo, na Faculdade de Catangonge, e como eu cheguei a ser especialista em backups, né, comecei a minha carreira na área de segurança na Cybersecure, onde teve bases de segurança cibernética, e daí passei para uma outra empresa onde comecei a trabalhar diretamente com backups. Então, tem todo um caminho que é necessário, né, seguir. No caso, tem algumas formações da área de segurança de informação, que eu já tenho, e também fiz o caminho dentro da própria VMware, que tem algumas certificações que eles dão, que é para você poder fazer esse caminho dentro do programa que eles têm, dentro da solução que eles têm, que é o Vim Backup e Replication, né, no caso. E se for em termos de formações, tenho feito este caminho dentro do próprio programa da Vim, e como cheguei a ser especialista é trabalhando diariamente, mais de 8 horas por dia, tendo contato com backups de mais de 10 empresas. Obrigada. Muito bem, Rosa, obrigado. Esperamos que a pergunta do Jair tenha sido respondida. Temos mais uma para a Rosa, o Timóteo Fernandes. Rosa, boa tarde, muito boa abordagem. Até que ponto os backups de uma empresa ou organização são considerados totalmente seguros? Essa também é para a Rosa. Mais uma questão para ti, Rosa, vinda do Timóteo Fernandes. Ok. Se tratando de backups, é interessante compreender e prestar atenção à questão das boas práticas. No caso, os backups, o que eu posso dizer? Totalmente seguros, né? Posso dizer, os backups, eles têm uma tolerância de 0 erros. No caso, foi feito 99%, mas falhou, não serve para nada. Foi feito 99,99%, não serve para nada. Então, dentro dos backups,
no processo de concretização de backups, o que é aceitável é o 100% de sucesso. Trago isso para quê? Então, até que ponto eu acredito que a empresa deve se sentir confortável? O backup deve ser feito de maneira completa e deve ser um backup que foi testado e replicado seguindo os padrões de segurança indicados. De que maneira? Eu fiz um backup que imaginemos, eu fiz um backup anual, se assim dizer, da minha empresa, né? Que é um backup que do ano de 2022, por exemplo. Fiz esse backup do ano de 2022, eu vou armazenar ele em pelo menos 3 locais diferentes. Eu tenho essa cópia comigo localmente, isso estou a falar em termos físicos, né? Em termos físicos, e tenho mais uma cópia deste mesmo backup que, atenção, é testado. Os backups devem ser testados periodicamente para, caso haja algum tipo de interferência, imaginemos que seja um dispositivo físico, alguém deixou cair ou qualquer coisa do gênero, mais na transportação desse mesmo dispositivo de backup. Então, eu tenho que ter uma cópia, seja no Zango, seja no Talatona, e tenho que ter uma cópia comigo dentro da própria empresa e também tenho que ter esse mesmo backup na nuvem. Então, a questão Muito da obrigado, Rosa. replicação é que é importante. Obrigado, Rosa. Achamos. Só lembrar aqui, para cada orador há 3 questões, há 3 perguntas. A Rosa já respondeu 2 das 3, então ficou mais uma, a terceira, a última para a Rosa, no caso. Pedimos também a resposta telegráfica. Quais são os tipos de backups que existem? Esta pergunta vem do Domingos Gonçalves, para a Rosa também. A sua última pergunta, Rosa, a terceira. Ok. Muito rapidamente, vou falar aqui de 3 backups que são mais usáveis e são conhecidos. Normalmente as empresas utilizam mais. Nós temos os backups fulls, os backups incrementais e os backups diferenciais. Mas os mais comuns são os fulls e os incrementais no dia a dia das empresas. Muito obrigado pela sua resposta telegráfica também. Vamos agora passar para as 3 perguntas do outro orador. Vamos começar com quem? Deixa cá ver. Tomás Monteiro, ele faz a seguinte questão: é possível um recém-licenciado em Engenharia Informática trabalhar já na área de segurança da informação? Esta é para Ana Julante. Ana, esta pergunta é para si. Falou do talentos, esta pergunta tem a ver com talentos. Ok, estou de volta. Prontos. É possível um recém-licenciado de informática trabalhar na área de segurança de informação? Ok. Só para termos uma ideia, atualmente, a maior parte dessas posições, dessas muitas posições de segurança de informação, segurança cibernética, que têm estado aí disponíveis, estão a ser preenchidas por profissionais de TI que não são necessariamente profissionais de segurança. É o ideal? Não, mas é a realidade que temos e é mais ou menos assim que a maior parte das organizações está a gerir essa escassez, ok? Então, por causa dessa questão, existe sim essa possibilidade. O que está a acontecer é que muitas organizações estão a dar essa abertura para pessoas que não são necessariamente ainda especializadas em segurança entrarem em uma posição ou em um posto que seria específico para profissional de segurança, desde que tenha pelo menos as formações preliminares, que sejam básicas, orientadoras, para começar nessa posição. E atenção que, normalmente, para darmos essa abertura, são postos júnior, posição de entrada ou alguma coisa do gênero, né? Não vamos querer que alguém recém-licenciado, que não seja especialista de segurança, vá, por exemplo, atuar como um CISO, né? Não queremos chegar a esse nível, mas pelo menos para entry level, né, as posições a nível de entrada, é possível sim, desde que haja alguma formação preliminar. Aqui, a título de exemplo, a Condama faz algumas formações dessas preliminares para darem esse boost, né, aos profissionais que queiram fazer essa ponte, esse ponto de entrada para o mercado de segurança da informação. O que acontece? Há muita gente que tem conhecimento, tem vontade de entrar na área,
mas por não ter orientação, acaba por andar aos círculos, porque ele faz tudo que é formação que lhe aparece na frente e não agrega valor a alguma coisa específica, porque as pessoas quando vão contratar profissional de segurança, contratam alguma coisa muito específica, pode ser um analista para a área de operações, pode ser alguém para a área de governança ou algo do gênero, e quando nós, como profissionais, vamos nos preparar, também temos que ter isso em mente para que tudo que é formação e tudo que é aspecto de preparação que façamos esteja alinhado com aquilo que podem vir a ser as demandas do empregador. Só para deixar aqui uma nota, a nossa próxima turma do Shield Hub, que é a nossa formação híbrida de mentoria e formação para pessoas que queiram dar o primeiro passo, ponto de entrada em segurança cibernética, começa já na próxima semana. Ok, pergunta respondida. Ok, muito obrigado, Ana. Então aí ficou, né? Sigam também a Ana e vão conhecer o seu programa de mentoria. Então ali ficou claro, né? Se você é novo na área, escolha o que você quer ser na área de segurança e siga o pathway e procure pessoas que possam te dar mentoria. Por exemplo, vejam a Rosa, trabalha com segurança, mas a especialidade dela é backups, disaster recovery. É uma área de segurança, então façam isso, né? Nada de estar ali a fazer um monte de curso, depois no fim das contas você sabe tudo, mas não sabe nada. Vamos a outra questão. Esta questão vem da Dionísia da Cunha Tandala. Sou técnica de informática, penso fazer formação na área de segurança. Podem sugerir formações para a área de segurança no ramo das redes? Esta é a questão da Dionísia. Ana, esta questão é também para si, essa sua segunda questão. Que esteja aí para ouvir a minha resposta. Normalmente, para pessoas que estão a terminar a formação, estudantes universitários, profissionais a nível de entrada de TI ou profissionais iniciantes de segurança, o meu conselho sempre é: faça primeiro um programa de mentoria ou algo parecido com o Shield Hub, que é mentoria e formação fast track, para estabelecer o seu roadmap, o seu plano estratégico de carreira, justamente pelo motivo que eu delineei na resposta anterior. O que acontece? É muito esforço que as pessoas põem na formação, é muito investimento, às vezes, pronto, não sai barato, e é necessário realmente, primeiro, nós delinearmos o que queremos e como podemos realmente tirar bom proveito disso antes de começarmos a marcar passos. Eu sublinho sempre essa questão, por quê? Porque, sim, nós já notamos que o mercado precisa de profissionais, já vimos que essa é uma área que pode valer a pena investir, mas o que acontece? Se nós não tivermos bem... se não tivermos uma estratégia bem alinhada sobre o que nós queremos ser em segurança e como podemos chegar lá, podemos ter alguns problemas em tirar vantagem disso. Eu vi aí nos comentários que alguém, por exemplo, mencionou, disse, será que realmente nós não temos profissionais ou não se dá valor nos que nós temos cá em Angola ou não se sabe onde procurar? Aí está uma dessas questões. Quando nós vamos nos preparar para tirar vantagem de uma determinada área de formação, que seja segurança ou não, é necessário nós sabermos não só como nos formarmos para atuarmos naquela área, mas também como fazermos o nosso progresso na carreira nessa área. Por isso eu aponto sempre uma boa mentoria, uma boa orientação para que em pouco tempo nós consigamos tirar o melhor proveito possível, em vez de ficarmos 5, 10, 15 anos sempre a fazer formações, sempre a pressionar a mesma tecla e sem resultados, ok? Então, Dionísia Tandala, inscreva-se ao Shield Hub. Muito bem. E por último, é apenas um agradecimento. Este agradecimento vem do Erson. Não, ele não é Erson, ele é Emerson Antônio. Ele diz o seguinte: é a segunda vez que ouço a apresentação feita pela Ana Julante. É muito bom ouvi-la. Um forte abraço para si. Bom, Ana, aí vem um agradecimento do Emerson Antônio. Deve ser seu seguidor também. Então, né? Por isso é que nós fizemos a questão de trazer aqui uma mentora, alguém que trabalha em preparar profissionais, e trouxemos também 2 profissionais da área que já têm alguma experiência no mercado.
Bom, vamos agora passar para mais 3 questões, e estas 3 últimas questões são direcionadas para o Erson Alexandrino. Primeira pergunta para o Erson vem do Domingos Gonçalves. O que são CTFs? Erson Alexandrino, CTFs. Usou aqui esta sigla, ele quer esclarecimento. O que é isso, então, CTF? Ok, pronto, CTF em inglês é Catch the Flag, ou apanha a bandeira, não é? Traduzindo em português. Catch the Flag são programas, pronto, são programas que servem para aprimorarmos mais as nossas práticas sobre segurança de informação. Existem vários tipos de programas, eu acredito que eu mostrei aqui no slide alguns programas que são livres, mas existem vários programas de Catch the Flag, como por exemplo Hack the Box, é um programa de Catch the Flag, onde a pessoa pode praticar diferentes tipos de vulnerabilidades. Ok, tem máquinas virtuais que estão expostas na web, onde a pessoa consegue fazer invasão, não é? Dessas máquinas, independentemente de como é que as pessoas que puseram essas máquinas aí configuraram elas e expuseram as vulnerabilidades dentro desta máquina. As máquinas dependem muito do tipo de software que a pessoa está familiarizado, né? Existem máquinas que são Ubuntu, né? Nesse caso Linux, e tem outras que são em Windows, e a pessoa, consoante a melhor approach que tem a nível de segurança da informação, vai escolher que tipo de software ou que tipo de sistema operativo quer testar a vulnerabilidades. Então, os programas de CTF são programas que muitos deles são livres, não se paga nada. Apenas aqueles programas, por exemplo, dentro do Hack the Box, existem máquinas que, para acesso ao público, precisam mesmo de ser pagas, porque elas espelham muito das vulnerabilidades que existem no mundo real. E então são pacotes que, pronto, dentro do Hack the Box, por exemplo, tem uma especificação já que a pessoa tem que pagar. Mas o resto das máquinas lá são todas de graça, a pessoa pode entrar. Eu também participei muito nos programas de Hack in the Box e consegui chegar até o nível de hacker, mas o nível mais alto que existe dentro destes programas de CTFs, por exemplo, no Hack the Box, é o Omnipotente. E se chegas a esse nível, acredita, vai receber muitos convites para testar os programas de bug hunting, ou programas privados que não estão associados a bug huntings públicos, onde poderá receber, se calhar, remunerações ou mesmo conseguir emprego para grandes empresas. Não sei se consegui explicar a dúvida da pessoa que é nerdoca, ok? Ok. Realmente foi bem respondida. E para o Domingos, acho que é o Domingos que fez a questão, se quer saber um pouco mais sobre CTF, esteja atento ao Domingo Gonçalves. Este ano, o Cyber Security Summit tem também uma componente de CTF. A primeira edição foi no ano passado. Este ano haverá uma outra, convidamos também, para aqui em Angola. E outros têm estes programas também que são bastante conhecidos, que o Erson falou. Nós até premiamos o melhor aluno e ele já está fazendo um estágio na Cyber Security. Então, convidamos também a participar. Se quiseres, podes ir lá e ver ao vivo como é que funciona um CTF, ou podes também seguir a estes que o Erson muito bem mencionou, como o Hack the Box, Try Hack Me e outros que estão por ali. Muito obrigado. Eu acho que foi bastante claro, Erson. Tem mais uma pergunta agora para o Erson. Esta vem agora do Nerdoca. Qual é a situação atual do programa Bug Bounty no ecossistema tecnológico angolano? Qual é a situação atual? Pronto, na verdade, em Angola não existe programas públicos. Se existem privados, eu não tenho conhecimento, né? Mas até o momento, né, a vasta experiência que eu tenho a nível de hacking e de IT, nunca me deparei com um programa de bug bounty. Apenas para frisar que os programas de bug bounty, como eu tinha dito já anteriormente, têm diversos impactos positivos nas organizações, né? Eles incentivam os especialistas de segurança da informação e até pessoas, né, que não são especialistas na segurança da informação a encontrar vulnerabilidades e reportar essas vulnerabilidades de forma responsável. Isso permite também que as organizações
olhem para essas falhas e corrijam essas falhas, tornam os seus programas mais seguros, né? Porque essas vulnerabilidades, se não forem exploradas dentro de programas de bug bounties, vão ser exploradas por criminosos. É mais fácil serem encontradas por pessoas que estão dentro de programas e estão dentro de um ecossistema controlado e trabalham apenas nos escopos que lhes são permitidos. Dessa forma, se existissem programas de bug bounty aqui em Angola, e acredito que nós também não temos assim tantos programas webs para serem testados, né, para estarem inseridos em programas de bug bounty, não só aqui local como internacionalmente, né? Se calhar também esse é um dos problemas, mas se existissem programas, acredito que muitas aplicações como as que já existem aí, Multicaixa Express, Buy Direto, os programas da Unitel, não é? Que existem, provavelmente já estariam corrigidos em muitos aspectos. Acredito, a nível de código, a nível de user experience, acredito que estariam já corrigidos, porque, na verdade, os programas de bug bounty ajudam os programadores a corrigir muitos erros que existem a nível de programação, e não só. Muito bem, Edson. Então, é isso aí, né? Ficou clara a resposta. Não temos ainda programas conhecidos aqui, nem públicos, se calhar privados, talvez não também. Mas aí está, né? Talvez surja aqui a oportunidade para as empresas pensarem nisso, seria bom, né? A segunda questão também vem não desta vez a segunda questão para o Erson vem de Carlos Chicocolo, acho que é assim o nome dele. Ele diz, o bug bounty é mesmo que pentest? Se não, qual é a diferença entre esses dois profissionais? Boa pergunta. Ok. Carlos, a pergunta é muito interessante. O bug bounty, ou o bug hunter, não é? É um especialista em encontrar erros, ou bugs, né? Nesse caso, traduzindo em português, encontrar erros. Estes erros também são vulnerabilidades. Não há uma grande diferença entre um bug hunter e um pentester. A única diferença é que o pentester ele pode fazer um black box ou pode fazer um white box. No black box, ele pode fazer a exploração de vulnerabilidades, como bem entender. Não há, por assim dizer, um escopo definido, não é? Pela organização. Por exemplo, se tiver um website e quiser que alguém explore o website no seu todo, eu não vou colocar limites para um pentester explorar. Eu vou entregar o website, vou dizer, o meu website é esse, eu quero que tu explores todas as vulnerabilidades existentes no meu website. Já um bug hunter, ele tem apenas escopos, não é? Ou ele tem escopos definidos para testar vulnerabilidades. E normalmente um pentester deve ser alguém que está credenciado, não é? Tem uma certificação, por exemplo, de CEH, por exemplo, não é? Ou SCP, não é? É alguém que tem que ter um certificado e que lhe permite fazer o pentesting em certas organizações. Atualmente existem algumas pessoas aqui em Angola que fazem o pentesting, mas não na forma com credenciamento. Não existe um certificado que lhe dê permissão para fazer pentest. O bug bounty, o bug hunter, não precisa de um certificado de uma credencial para fazer o bug hunter. A única coisa que ele precisa fazer é se inscrever dentro de um programa de bug hunting e começar a explorar todas aquelas listas que existem de programas de bug hunting das diferentes empresas que lá expuseram os seus programas para serem testados. Essa é a única diferença. Mas não há, a nível de skills, não há assim tanta diferença, porque um pentester pode ser um bug hunter. Assim como um bug hunter pode ser um pentester se fizer também as certificações e está credenciado. Muito bem, Erson, bem respondidas as questões. Então, e esta era a última questão também das selecionadas aqui.
Queremos agradecer a todos. Então, aí está, né? E o Bug Bounce, estes programas de Bug Bounce, o Bug Bounce Program, são muito importantes, como o Erson frisou aqui. Então, estamos aqui a pensar, né? Começamos agora a incentivar o mercado, quem sabe as empresas como a Cybersecurity e outras começarem a criar programas e depois convidarem as empresas para participarem, desde que elas tenham confiança. Temos pessoas aqui como o Erson, com bastante experiência como Bug Hunter, experiente, a dar também mentoria às pessoas. E gostaríamos de dizer que alguns temas aqui abordados também serão discutidos no Cybersecurity Summit 2023. Gostaríamos desde já convidar, haverá CTFs, como aconteceu na edição passada, e haverá também preleitores, muitos deles. Quem sabe, nós não vamos anunciar aqui de antemão, quem sabe os que estão aqui vão ser convidados para abordar outros temas. Gostaríamos de convidar as pessoas. Daqui a pouco será lançada a campanha para o Cybersecurity Summit 2023. Gostaríamos que as pessoas começassem também já a pensar. Desta vez haverá muita coisa nova. E gostaríamos de agradecer todos os que participaram hoje, que estão ali, colocaram questões. É muito importante isso. E queremos incentivar as pessoas, aqueles que estão a entrar agora na área, a seguirem mentores, como os preleitores que estiverem aqui, e também a procurarem aprender cada vez mais. É muito importante estudar todos os dias. Quem está nesta área deve estudar todos os dias. Quem está a sair da universidade, começar agora a tentar perceber aquilo que aprendeu na universidade, entender como é que funciona o protocolo TCP/IP, como é que funciona os cabeçalhos de um pacote, são coisas fundamentais, como o Ashton disse, e é preciso estudar muito, né? Às vezes, no princípio, você fica perdido, mas depois começa a se encaixar. Então, queremos agradecer a todos. Queremos também agradecer a Ana, a Rosa e ao Erson pela sua boa participação. Pessoal, é tudo. São agora 18 horas e 57 ou 56 minutos. Terminamos. Esperamos que tenha sido bom para todos e esperamos vocês na próxima edição do Cyber Security Meeting. Muito obrigado a todos e até a próxima edição. Obrigado ao Jackson pelo apoio e a todo o pessoal. Sim, Ana, por favor, pessoal, podem abrir o microfone e também, se quiserem dar a última palavra. Ana, Edson e Rosa. Por favor, Alberto, antes de terminar, eu gostaria eu fiz uma oferta para uma pessoa no chat e instigou um bocadinho de ciúmes, então eu gostaria de estender essa oferta para todos os presentes, valendo 24 horas apenas, para entrarem em contato com a minha equipa via WhatsApp, pelo contato que partilhamos, 948-493730, 948-493730. Apenas 24 horas, entrem em contato com a minha equipa e recebam o vosso voucher para participar, né, com descontos especiais para o programa Shield Hub. Obrigada. Muito bem, pessoal. Aproveitem então a oferta da Ana. Muito obrigado, Ana, por esse incentivo ao pessoal ali. Essa, não sei se antes de terminar quer acrescentar alguma coisa. A Rosa também tem os microfones abertos. Não, na verdade, a única coisa que gostaria, se calhar, de dizer é que continuem a explorar, não é? Ler muito, sejam curiosos e que inscrevam-se nos programas de Bug Hunting e leiam muitos livros, se puderem. Muito bem, sem dúvida, isto é muito importante. É bom ter uma biblioteca e hoje em dia o conhecimento está aí disponível. Boa dica, essa. Rosa Miango, tem alguma coisa a acrescentar antes de irmos embora? Before we wrap up. Não tenho nada a acrescentar, só mesmo agradecer. Okay. Para aqueles que ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo a partir do LinkedIn mesmo e eu estou disponível. Ok. Muito obrigado aos três profissionais pela sua boa participação e excelentes apresentações que fizeram. E mais uma vez, obrigado a todos por participarem. Aproveitem então também a oferta da Ana Julante e continuem a seguir a Cybersecurity. Até a próxima.